Ué, não tá dando certo. Aí, agora Oi, foi. opa, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Mais uma live, né, Mari? Muito bom. Sim, uma Eu live falo que maravilhosa hoje. Tô tentando convidar aqui o nosso convidado. Peraí. sim. Eu falo que terça de live é minha terça preferida. Eu adoro. Acho que a gente tem aprendido muito com as lives de terça-feira. Essa troca, esse networking que a gente tem tido com os convidados tem sido muito enriquecedora, né? Com certeza. Boa noite para todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Fiquem à vontade para nos seguir no Instagram, para seguir as nossas lives, deixar comentários, mandar perguntas no balãozinho, para nossa live ficar bem interativa, né? Isso, já conta quem é nosso convidado. O nosso convidado é o professor Saul Paiva. Ele é professor na UFMG, mineiro aqui pertinho de Uberaba, foi parar lá em Ah, é? BH, na capital, sim. Não sabia que ele E era mineiro. ele é mineiro. Fala uai também. Eu não Ai. sabia. Muito legal ter ele aqui com a gente essa noite. Eu tenho muita admiração pelo trabalho dele. Acho que você também, como eu, a gente teve a oportunidade de assistir curso dele no congresso já de odontopediatria. É um pesquisador, né? Muito bacana. Ele está aqui perguntando, vou colocar para ele pedir para entrar. Fala Você para ele consegue? entrar no Instagram, na live. Eu já convidei ele 2 vezes e eu acho que É, ele não conseguiu aceitar. Talvez ele tenha que entrar na live. eu acredito que ele já está vendo a gente. Manda de novo. Já mandei, acabei de mandar. Professor, tá por aí? Ó, ele Manda um oi. entrou. Apareceu o nome dele ali. Acho que Isso. agora vai dar certo. Aí. Vamos ver. Agora vai. Oiê! Ele já mandou um oi. Oi, a gente estava aqui falando de você, que você é mineiro também. É, eu não sabia. Eu já, Pois já é. convidei. Vamos ver se ele consegue aceitar agora. Tá convidado aqui. Será que ele entrou pelo seu? Mas se apareceu o convite, né? Porque ele entrou pelo seu Instagram. Tá aparecendo normal. Uhum. Eu consigo. Ah lá. Só que aparece agora uma observação aqui que ele não pôde participar. Deixa eu convidar de novo. Será que ele está te seguindo? Tá? Tá sim. Aí, deu certo. Posso? Ai, Como não? que bom, boa É. noite. Oi, gente. Joia! Joia, deu certo. Bom demais. Isso. Ó, uma alegria muito grande ter você com a gente aqui hoje na live. A gente estava falando antes de você entrar, que a gente já teve a oportunidade de assistir seus cursos nos congressos de odontopediatria. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho, pelos seus objetos de pesquisa e de estudo, né? E a gente se identifica muito, não só pela odontopediatria, mas pela mineirês também Isso. e tudo mais, né? Então, seja bem-vindo.
Sinta-se acolhido pela nossa equipe da Odontologia em Constante Aprimoramento. A gente gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho da sua carreira profissional, da sua história. Joia. Bom, então eu quero começar agradecendo vocês duas, Paula, Mariana, né, por esse convite. A gente vem conversando há algum tempo, né, Paula? E Sim. agora deu certo para que a nossa live acontecesse. Então, muito obrigado a vocês duas. Em nome também, agradeço, né, de uma certa forma, e já desejo sucesso também para a plataforma de vocês, para essa iniciativa que vocês estão fazendo, né, com a formação e qualificação de pessoas. Eu sei do projeto de Moçambique, que é muito interessante e importante para esses países, né, que a gente deve tanto, historicamente. Então, parabéns pela iniciativa Obrigada. de vocês. Obrigada. E, bom, eu sou Saul, né, Saul Paiva, aqui da UFMG, professor de odontopediatria, aqui na UFMG. Sou obrigada a falar há quantos anos, né? O ano que vem eu faço 30 anos de docência em odontopediatria na UFMG. E aí, né, tenho já essa trajetória construída por 30 anos no ensino de graduação, de pós-graduação. Já formei muitos, já colaborei, né, na formação de muitos dentistas, mestres, doutores, já orientei também muitos alunos em iniciação científica, extensão, essas histórias todas que a gente tem na carreira acadêmica, né? Além das pesquisas, da produção do conhecimento e atuo também nas revistas como parecerista, estou, né, como editor-chefe da BOR, a nossa Brazilian Oral Research, que é nossa, porque é da SBPQO, é a revista oficial da SBPQO, Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica, então ela é nossa. E é por aí também. Presido atualmente o Grupo Brasileiro de Professores de Ortodontia e Odontopediatria. O nosso evento vai acontecer agora em novembro. Acho que todo mundo vai ver a divulgação aqui no Instagram. E Muito legal. É por aí. Você é daqui de pertinho de Uberaba, não é? Eu sou de Ibiá, né? Aí bem pertinho, por isso que também eu tenho muita ligação aí com a região. A minha sobrinha mora em Uberaba, né? Faz ensino médio aí, então a nossa ligação é forte aí Que com bacana. a região. Muito bom, muito bom. Então, a gente combinou esse bate-papo de hoje para falar um pouquinho sobre cárie, né? Para falar desse contexto biopsicossocial da cárie, né, e tudo mais. A gente queria te deixar à vontade, perguntar para você como que você percebe esse problema hoje em dia e explicar um pouquinho para a gente a sua experiência. Antes de você começar, professor, só quero pedir licença para falar para todo mundo que está assistindo que se quiser mandar pergunta, pode mandar no balãozinho com a interrogação que a gente vai tentar responder todo mundo, tá bom? Ai, ótimo, ótimo, Mariana. Bom que você lembrou. A melhor parte é essa, tá, gente? Das perguntas. Então, por favor, vamos lá. Verdade. Bom, vamos falar então da cárie na primeira infância, né? A gente sabe que é um dos problemas mais sérios na primeira infância, e principalmente quando nós falamos de saúde bucal, né? Saúde / doença da boca de crianças na primeira infância. Além de ser um dos problemas mais frequentes e mais sérios, é também a situação mais desafiadora
para o odontopediatra, para o clínico geral que lida com crianças, porque são situações em que essas crianças chegam para o nosso atendimento ou para receber a nossa atenção já com um histórico muito acumulado de lesões, de dor de dente, de, às vezes, fístulas, abscessos, grandes destruições, né? Então, é uma bagagem muito grande. Isso, junto ao comportamento, porque uma criança que sente dor e que tem todo esse arsenal envolvido, né? Não é simples para o profissional lidar com essas crianças. Mãe, o responsável, o cuidador. Então, tem esse histórico muito grande. E é isso que a gente precisa, então, focar e entender, né? E principalmente aqui, para a gente começar a nossa conversa, entender que nós profissionais, nós, ciência, nós sabemos muito bem por que isso acontece. Nós sabemos todos os processos biológicos e até para além dos biológicos, os comportamentais, né? Os psicossociais. Nós sabemos. E por que a gente não consegue, então, solucionar esse problema? Né? É muito desafiador, né? Muito. Enquanto nós tivermos um pensamento que nós podemos resolver tudo com controle de açúcar, com flúor, com higiene bucal, a gente não deu conta até hoje. Então, onde está a questão? Onde que nós estamos falhando? Né? Falhando, entre aspas. Por que a gente não resolve? Né? Porque não são só as questões biológicas. Tá, olha que coisa complicada. Controle de açúcar. Olha com quanta coisa nós temos que mexer. Quantos comportamentos, quantos paradigmas, quantas crenças, quantas resistências a gente tem que enfrentar para lidar com essas situações. Então, essa multiplicidade de fatores envolvidos nesse processo é que nos desafiam. Né? Nós não conseguimos resolver tecnicamente no ambiente de consultório, porque ali nós vamos ter uma atuação, com executando alguns procedimentos de prevenção, mas essencialmente também reabilitadores, né, restauradores, mas muito do processo de mudança é para além daquele ambiente. Né? Então, nós temos também, claro, responsabilidades, a gente tem ações que nós podemos fazer, mas a solução não está apenas nas nossas mãos. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, e refletir e achar alternativas. Sim. O que mais? Eu falo Tivemos perguntas? Eu falo que mais que protocolos prontos, né, que é o que geralmente todo mundo espera, né, qual protocolo eu vou usar, como que eu vou agir, eu acho que é um convite a fazer as pessoas a refletirem, né, sobre os seus paradigmas, sobre as suas atuações, porque está ficando cada vez mais individualizado, né. Cada paciente que entra tem o seu contexto, né, tem um comportamento diferente, e a gente tem que tentar entender cada um dentro da sua individualidade para poder conseguir atuar com eficiência, né? Ótimo, Paula. E você tocou num ponto muito, muito importante, muito bom para mim, porque quando a gente fala de fatores comportamentais ou psicossociais envolvidos nesse processo de adoecimento e se manter saudáveis, em todas as questões,
nós estamos falando de fatores e de questões que são subjetivas. E, portanto, não tem protocolo. Né? Não tem receita de bolo. Não tem passo a passo técnico. A gente está muito acostumado com isso, né? Qual é o passo a passo? Primeiro faço isso, segundo faço isso. Tá, e para eu lidar com questões de comportamento, motivação, traços de personalidade, aspectos que são subjetivos, não há como ter esse tipo de protocolo. Nós podemos ter diretrizes, caminhos que funcionaram na maioria das vezes, mas que às vezes funciona para mim, não funciona para Mariana, não funciona para Paula, não funciona para um paciente, não funciona para uma família, já funciona para outra. Né? Então, a gente fala disso quando a gente fala desses fatores. Que cada um é cada um. Mas, por outro lado, nós temos as ações individualizadas, que aí a gente lida com esse tipo de situação, mas nós temos também ações coletivas, ações ligadas às políticas públicas, que são boas e necessárias para todos ou para a maioria. Né? Então, eu citei aqui. A gente está estudando muito agora, a professora Fernanda Moraes, eu, etc. A gente está estudando muito agora essa questão do alfabetismo em saúde, né? E em saúde bucal, puxando aqui para o nosso quadradinho. Então, a gente tem estudado muito isso. E isso está ligado à nossa forma de nos comunicarmos com as pessoas. Então, tem a ver com a terminologia, muitas vezes inadequada ou excessivamente técnica que nós usamos. Às vezes não é a terminologia, é a conexão, é o vínculo que a gente consegue ou não estabelecer com a criança, com o adolescente, com a família. Então, tem muitas questões ligadas a isso. Né? A gente tem que lembrar que nós somos um país que a nossa população de 15 a 65 anos ainda temos 30% de analfabetos funcionais. Então, cada 10 pessoas nessa faixa etária que deveriam estar bem alfabetizadas são analfabetos funcionais. Conseguem escrever o nome, conseguem escrever pequenas frases, mas não conseguem redigir um texto lógico e, pior, não conseguem interpretar o que leem. É muita gente. De cada 10, 3. Então, isso vai refletir em como as pessoas recebem as nossas informações, as nossas orientações. Né? E quantas vezes nós passamos orientações para os nossos pacientes, para as nossas mães, e o comportamento não muda, e comportamentos mais saudáveis não são adotados, e quando essas famílias retornam ao atendimento, a gente fala, mas eu não te falei que você devia ter feito isso, que você devia ter... Ainda, a gente, né, muitas vezes, a gente ainda culpabiliza a vítima, né, que são as famílias e as pessoas que estão precisando da nossa atenção. E não é simplesmente porque eu não quero, ou eu tive má vontade de seguir as suas orientações. Não criou o laço, não criou um vínculo, a comunicação não se estabeleceu. Né? Então, é muito maior do que o processo para que a gente tenha êxito nesse atendimento, né? Do que simplesmente pensar lá em, né, flúor, hospedeiro, dieta, açúcar.
Eu confesso que eu acho muito bonito esse caminho que os estudos têm tomado, né? Não só na odontopediatria, mas também em outras áreas da saúde, para passar Isso. até essa consciência, né? De que tá tudo vinculado, não tem como separar. A gente sempre fica repetindo que nenhum paciente é um dente, né? Que é gente, mas essa pessoa integral também que a gente tem que ver como um todo também está inserida num contexto cultural, educacional, né? E tá tudo interligado, a comunidade que ela vive, a família que ela está inserida. Isso é muito bonito. E acho que mais a questão de alfabetização e saúde é muito recíproca, porque ao mesmo tempo que você alfabetiza o seu paciente dentro do contexto dele, gera uma pedagogia da humildade, né? Do profissional, de aprender que ele não é aquele ser hierárquico que impõe, né? Você tem que vir a cada 6 meses, escovar 3 vezes ao dia, né? Porque não é assim mais, né? A gente não consegue impor as coisas para as pessoas e elas não acatam da mesma forma que era antigamente. Mudou, né? Tudo muito dinâmico. É muito bonito isso. Perfeito. Bom, muito É. bom. Isso, Paula, tô preparando uma palestra que eu vou fazer na SBPQO, né? E vou falar de uns Uhum. conteúdos que eu preciso, né, estudar para dar essa aula lá na SBPQO. E eu estava lendo um texto sobre essa coisa da alfabetização, do alfabetismo em saúde, e esse texto falava assim: nós precisamos aproximar a nossa linguagem da pessoa com a qual a gente está conversando, né? Mas não Sim. é só Uhum. isso. Eu também preciso introduzi-la ou apresentá-la a novas terminologias. Uhum. Porque É uma oportunidade, né? é uma oportunidade de também fazer com que o vocabulário, o alfabetismo dessa pessoa se desenvolva. E nós Sim. podemos contribuir com isso. Mas Uhum. é uma linha tênue. Eu tenho que Uhum. introduzir esses termos que são novos para as pessoas, mas eu tenho que conceituar, eu tenho que explicar o que é, tem que ser a conta gotas, é pedagogia. Uhum. Não posso chegar com um monte de coisa nova, porque isso a gente já fez muitos anos e não funcionou. Sim. Né? E Uhum. muitas vezes nós também, quantas vezes a gente, né? Até mesmo nós que somos da saúde, quantas vezes a gente vai num médico e você chega cheio, isso aqui eu não entendi direito, vou dar um Google, vamos conversar com um advogado. Quantas vezes a gente fala, não, mas espera É aí, não estou verdade. entendendo, me explica melhor. Porque é outro vocabulário, é outro texto, né? E Sim. olha que nós temos uma formação formal, né? Clássica superior, nem todos têm. E mesmo assim, Sim. nós temos esse tipo de dificuldade. Né? Todos Uhum. têm, lidando com áreas diferentes, né? Uhum. E aí vai, então eu acho que assim é isso, pensar nisso, achar alternativas, achar caminhos, encontrar esse, esse caminho em que sim, eu Uhum. vou aproximar a minha linguagem do outro, mas eu também quero contribuir para que a linguagem desta outra, da pessoa que está me ouvindo, acrescente em vocabulário, vou apresentar alguns termos, né, para que ela também possa ganhar nesse sentido, né, que vai Certo. ser importante. Uhum. Então, eu gostei demais desse texto que eu li, e é uma reflexão nova. Estou falando pela primeira vez aqui, uma reflexão nova para mim, porque normalmente a gente não pensa nisso, né? É verdade. É verdade. Quer fazer uma pergunta, Mari? Senão eu disparo falar. Eu tô aprendendo aqui com vocês. Pode falar, fica à vontade. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho também sobre as nomenclaturas, né? Que deu uma mudada aí recentemente, o pessoal anda meio perdido, né? No que usar, cárie precoce da infância, cárie da primeira infância, o que é o correto hoje, Ah, atualmente.
né? Então eu acho que Joia. uma coisa interessante. Talvez desperte o pessoal que está assistindo aí a fazer perguntas, porque ninguém fez pergunta ainda. Ai, Gente, vamos lá, gente. Nada de timidez, tá? vamos aproveitar. Vamos Pergunta de aqui. balãozinho É, aqui, ninguém nem vai saber quem perguntou. Eu não, leio. vamos que vamos. Mas foi ótima essa colocação sua, Mari. E eu vou resgatar um pouco essa história da nomenclatura da cárie, e às vezes a gente relega, né, para segundo plano essas coisas de nomenclatura, terminologias, mas cada vez mais a gente reconhece a importância disso. E nesse contexto eu sei que todo mundo que está aqui vai reconhecer que é importante. O que aconteceu na verdade? O termo em inglês, né, Early Childhood Caries, veio para o Brasil através das traduções lá atrás, dos anos 70. E à época foi traduzido palavra por palavra, tradução literal. Então, early pode ser precoce. Childhood, infância. Uhum. Caries, cárie, né? Então foi traduzido cárie precoce da infância, tá? Mas a expressão em inglês early childhood é primeira infância, né? Então, cárie na primeira infância, numa fase específica da vida. Tem essa questão da tradução, sim, ok, mas para mim não é o mais sério. O mais sério é quando a gente usa o termo precoce. Porque precoce é algo que vem antes da hora desejável. Algo que virá de qualquer jeito. E veio antes. Uma fatalidade. Então, essa terminologia, se a gente fala cárie precoce da infância, cárie de acometimento precoce, simbolicamente, e sem ser simbolicamente, também literalmente, nós estamos falando cárie é uma fatalidade na vida das pessoas. E aqui está pior ainda, que ela está vindo antes da hora, na infância. Isso, gente, é uma concepção que vai contra tudo que a gente pensa na odontopediatria moderna. E nós estamos falando de prevenção, de controle, de ver o paciente como um todo, e ao mesmo tempo a gente transmitindo, através das nossas palavras, esse tipo de símbolo, né? Então a gente sabe que as palavras têm poder. Então é importante, sim, encontrar as melhores palavras para nos referirmos a determinadas coisas, né? A gente já vem trabalhando nisso. O primeiro texto que apareceu sobre isso foi no primeiro livro da Apoted. Sabe esse agora de capa verde? Que foi lançado, acho que 2019 ou 2018, já vai sair agora a terceira edição. Aquela verde é a segunda. Na primeira edição daquele livro, que foi em 2013, teve um capítulo, um azul, isso, aquele lá. Teve um capítulo que foi escrito pelo professor Fabian, da Federal do Paraná, professora Ana Cristina, da UNB, e o professor Luiz Walter, de Londrina, né? O pai da odontologia para bebês. Nesse capítulo, em 2013, eles já falaram isso. A gente tem que fazer um esforço para mudar isso. Não tá bom, não tá certo a gente ficar repetindo que cárie é precoce, é uma fatalidade na vida das crianças, né? Vai contra o que a gente prega e acredita em todos os sentidos na odontopediatria. Então, desde lá, tem um grupo trabalhando nesse sentido. A gente já conseguiu muita coisa, a gente vê que as versões mais atuais dos livros, dos artigos escritos em português,
A gente já vê muita coisa já usando a cárie na primeira infância. Uhum. Mas essas coisas são assim, né? Às vezes a gente demora uma geração para mudar as coisas, ou 2 gerações. Não, mas eu acho isso super importante. E eu nunca tinha Não parado é? para pensar mesmo nisso. Quando eu ouvi pela primeira vez, acho que foi em algum congresso, deve ter sido por volta da época, um pouco depois que lançou esse livro que o professor está comentando. Eu parei para pensar e falei, nossa, poxa vida, né? Parece que quando a gente fala cárie precoce, tem uma idade aceitável para se ter cárie. Isso. E assim, se fosse com 8 anos, não era precoce, era aceitável. Isso. É muito ruim mesmo esse termo, né? E eu acho que a gente tem que buscar mudar. Eu acho que as coisas agora já estão. A maioria. O termo novo, né? O termo correto já está se popularizando, né? O pessoal já está acostumando. Mas é engraçado tanto que é cultural, né? Porque às vezes a gente se depara com pacientes falando assim: nossa, doutora, que ótimo, pensa, 7 anos e ainda não teve nenhuma cárie. Parece que alguém fica esperando ela acontecer em algum momento, não é? Isso. E aí a gente chega e fala: olha, a cárie é precoce. Chama cárie precoce da infância. O pior é que tem gente presa na de mamadeira ainda. Também temos cárie de mamadeira, cárie rampante, etc e tal, né? Mas por isso que eu te falei, assim, a gente vai mudando a partir das gerações. Sim, professor, eu tô te mandando um abraço de Lima. Ah, Angélica, tá vendo? Nossa, a Angélica fez doutorado aqui na UFMG conosco, é uma professora bem atuante lá no Peru. Beijos, Angélica. Bem-vinda à live. Então, bom, que nem a gente falando o tempo todo sobre esse assunto, né? Queria que você me falasse também sobre o impacto na qualidade de vida das crianças e da família em relação à cárie. Isso, joia, Paula. Então, essa é a nossa linha de pesquisa assim, mais sólida aqui na odontopediatria da UFMG, né? Uma linha de pesquisa que foi introduzida pela professora Isabela, por Deus, depois eu cheguei, e tantas outras pessoas se agregaram, e hoje a gente tem uma equipe grande lá no departamento trabalhando essas coisas. A gente já sabe, né, que essas questões de saúde, doença, as condições bucais e outras, elas refletem na nossa vida de diferentes formas, né? Às vezes, se a gente tem mais saúde, melhores condições, reflete positivamente. Se as condições são piores, refletem negativamente, né? Então, a gente já fez muitos trabalhos né, já orientei muita gente trabalhando esses temas dos impactos ou das repercussões das condições bucais na qualidade de vida. Especificamente com relação à cárie dentária, nós já temos informações sólidas para entender que a cárie dentária, ela impacta, ela repercute muito negativamente a qualidade de vida de crianças na primeira infância e também repercute muito negativamente na qualidade de vida das famílias, né? A gente já tem informação científica forte disso, né? Quando a gente fala de famílias, é só a gente pensar assim, os pais, as mães, os responsáveis acordam de noite com a criança chorando, de dor de dente. No outro dia eles estão cansados e não têm o mesmo desempenho no trabalho.
Ou então eles têm que faltar ao trabalho para levar a criança ao dentista. E aí eles precisam gastar dinheiro para resolver esse problema. Isso não é simples, né? Para muitas pessoas. Então, estas coisas. A criança deixa de ir na escola porque está com dor de dente. Então, a mãe queria trabalhar no horário que a criança está na escola, não vai poder ir. Então, isso tudo impacta e reflete na vida das pessoas, né? Então, nós já temos essa informação bem consolidada. Existem também questionários que medem isso. Esses questionários estão disponíveis. Se alguém tiver dificuldade de acessar, me pede que eu mando. A gente pode usar esses questionários nos nossos pacientes, nas nossas crianças, mães responsáveis. E essa é uma informação muito importante para os profissionais também organizarem e planejarem o seu sistema de atenção. Né? Porque... Ele dá um resultado... Desculpa te interromper, professor. Não, fala. Dá um resultado em scores? Como Isso. Esses questionários dão resultados em scores, sim, são números. Mas o que a gente tem que entender desses scores, Mariana? São números que são referências para nós. A percepção das pessoas quanto à sua qualidade de vida continua sendo algo subjetivo. Né? Então, não posso pensar naqueles scores achando que 3 é diferente de 4, que 12 é diferente de 13. Porque não é isso quando eu estou medindo fatores subjetivos. Né? Então, eles nos guiam, nos orientam em termos da gente entender como que a situação impacta na vida, né, das pessoas, mas a gente tem que ter isso como referência. Tá? E aí, o que é importante, eu acho, é que a gente use também essas informações com questionário, sem questionário, do jeito que for, mas para o profissional compreender melhor aquela situação, aquela criança, aquele adolescente, aquela família, entender melhor de que forma ele pode ou ela podem conduzir essa atenção, esse cuidado, esse tratamento com a criança, entendendo que vai ser diferente de pessoa para pessoa, que o retorno também vai ser diferente, que o engajamento do lado de lá, do lado das famílias, também vai ser diferente. Sim. Né? Até para que a gente também, nós como profissionais, a gente se previna de determinadas frustrações que a gente tem muito, né? Nossa, eu falei tanto, eu orientei tanto, eu fiz tanto, eu me dediquei e não adiantou nada, porque não mudou comportamento, não mudou higiene, não mudou consumo de açúcar, voltou com novas lesões, etc. e tal. Então, nós temos um limite. Mas também não podemos imaginar que vamos resolver tudo só com a técnica. Que se eu costumo fosse brincar que é um trabalho de água mole em pedra dura. Isso, exatamente. Mas motivação é isso, né? Sim, são gotinhas que a gente vai jogando. Eu acho que essa é uma questão que a gente ouve bastante, né, Paula? Às vezes das alunas, é uma questão. Essa frustração, ela é muito comum, né? E às vezes até acaba levando determinados profissionais a desistirem, assim, né? Quantas vezes a gente ouve, né? Tô cansado de odontopediatria.
né? Isso, Ninguém, "Puta, eu não consigo", mas talvez eu acho que é uma questão de pensar, parar, olhar um pouquinho para dentro e ver se você está se fazendo comunicar, né? Eu acho que é tudo uma questão de também autoanálise. Peraí, alguma coisa deve dar para eu melhorar, ou aqui ou ali, né? isso. Ótimo, Mari. Eu acho que é isso. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. A gente sempre pode melhorar na vida, né? E nisso também. É, olhar para nós mesmos, o que que eu posso fazer melhor, entender aquele contexto familiar, porque às vezes também eu estou batendo numa situação, eu estou insistindo com uma situação que aquela família não pode oferecer, Sim. Uhum. né? Existem famílias e famílias, famílias com demandas e outras demandas, Uhum. né? Sim. Eu lembro, lembrei disso aqui agora e vou falar, quando eu estava na clínica, na época de mestrado, eu atendi uma criança, eu era aluno de mestrado, tinha 22 anos de idade. Eu atendi uma criança com paralisia cerebral, né? E na minha, né, no jeito que eu pensava na época, e talvez até na minha ingenuidade ou inocência, sei lá, da época, eu comecei a ditar para a mãe uma série de regras. Olha, a alimentação tem que ser assim, a higiene tem que ser assim, quantas vezes fio dental. É uma criança com paralisia cerebral. E a mãe ouviu, e quando eu terminei, ela falou assim, doutor, eu quero agora te falar como é a minha vida com essa criança, com o meu filho. Eu acordo, eu faço isso, eu levo ele aqui, eu trago ele dali, eu parei de trabalhar, porque agora eu só cuido dele, eu tenho dificuldades financeiras, porque eu não tenho como trabalhar. E vocês imaginam como eu me senti e como eu aprendi com essa situação, né? E possivelmente foi uma das situações que me enveredou para esse ramo de estudo também, né? Então, é assim, a gente vai aprendendo com as experiências, né? E procurando sempre fazer melhor. Sim, com certeza. Sim. A professora Fernanda Panzeri está na live, tá Oh, falando, tá Fernanda. maravilhoso, é. Ela contribui com a gente nos cursos com uma aula sobre comunicação para as alunas. E me marcou muito uma coisa que ela disse, que a comunicação não é só o que a gente fala, né? É o que a gente escuta também. Então a gente precisa ter essa capacidade de escutar, né, para poder entender e saber como vai conversar com esses pacientes, né? Porque às vezes a gente prepara todo o script, eu vou falar isso, 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 e não escuta, não tem essa devolutiva. Isso é importante. Isso. Né? Agora a É, gente não está falando muito de escuta qualificada, sim, uhum, né? Eu sempre, pode falar, eu vou prestar atenção no que você está falando, né? Não sim, vou te interromper, não vou. Sabe aquela coisa, a pessoa está no meio da frase e você já concluiu o que, que ela vai terminar e já dá uma resposta? sim, Também coisas que acontecem na vida, né? Não é só na profissão, não. é verdade. E então a gente tem que organizar isso tudo, mas Uhum, perfeitamente, a gente tem que aprender a ouvir. é. Tem Porque uma pergunta. Quer que eu leia? Você não É. acha que falta psicologia comportamental na graduação de odontologia? Não só odontopediatria, mas toda odonto ah, precisa de mudança de comportamentos e não somos preparados. claro, concordo. Concordo, claro, a gente precisa de preparo, né? Claro que, né, nós estamos aqui falando de odontopediatria, criança, família, etc., mas adulto, geriatria, né? Eu tenho a minha aluna que foi dar aula numa faculdade no Mato Grosso,
se formou aqui em odontopediatria, não sei se ela está aqui assistindo a gente. Não, ela está dando aula, a Letícia. E ela falou assim, professor, eu vou dar aula de odontogeriatria. Engraçado como tem muitos conteúdos parecidos, né? Eu falei assim, claro, muitos conteúdos, né? Com as peculiaridades de cada ciclo de vida. Mas acho sim, mas acho também que não necessariamente tem que ser lá numa disciplina obrigatória com esse título, essa emenda. Nada disso, né? Pode ser um projeto, pode ser um grupo de estudo, pode ser é a professora uma Conceição vivência. que perguntou. Isso, isso mesmo, lá de Ribeirão. Muito bom, obrigado pela presença. Mas é claro que eu acho, e lá em Ribeirão eles fazem muita coisa legal sobre isso. Bom demais. Eu formei em Ribeirão, né? Eu sou de Ribeirão. Não sei se o professor sabe. Eu me formei aqui. Isso. E a gente tem na graduação um conteúdo de psicologia, assim. Isso. Como psicóloga, né? Na própria odontopediatria também tem uma pequena parte. Mas, para ser sincera, mesmo tendo isso na graduação, eu acho assim, nada te prepara mais do que a vivência, né? E não só a vivência, mas você tem que aprender a olhar para você, né? Para você poder saber como você vai olhar para o outro, e entender o outro, e acolher o outro. Então, eu acho que tem muito disso também. Não sei, eu concordo com o professor Saúl, não sei se só uma disciplina na graduação adiantaria, porque eu acho que também requer um pouco de maturidade, né? Talvez o aluno da graduação, ele ainda não tenha essa maturidade. Ele não sabe nem o que ele quer fazer, né? Que especialidade ele vai seguir. Então, eu acho que todas essas questões subjetivas, assim, são um pouco complexas, se a gente for parar para pensar. Muitos profissionais já têm muitos anos de experiência, a gente percebe que ainda não conseguiram chegar nesse grau de maturidade. E eu digo maturidade não de uma forma pejorativa, não, né? Mas maturidade assim, de crescimento pessoal, né? Profissional. O ser humano ele está em constante evolução e desenvolvimento, né? E algumas coisas requerem tempo, dedicação, né? E uma consciência de querer olhar para isso. Eu acho que isso é importante. Às vezes até uma escuta interna, né, desse autoconhecimento. Eu falo que a vida é um eterno to be or not to be, né? Não tem jeito. É tudo muito dinâmico. Isso. E às vezes, Mari, você não tem a disciplina formalmente colocada, ou até mesmo conteúdo, vamos falar assim, mas um professor que você pegou na clínica, um professor que conversou com você, um colega, a sua dupla, a gente aprende assim essas coisas, né? Uhum. Não é? E mesmo igual ao seu caso, um paciente que te abriu o olho para isso, né? Isso, uma mãe, são os que a gente mais aprende, né? Desde que eu tenha uma escuta qualificada. Porque eu poderia, ou uma outra pessoa poderia ter. Ela não quer fazer o que eu estou falando para fazer. Né? É verdade. Uhum. Poderia. E a gente tem que entender assim também na odontopediatria. Fiquei pensando enquanto você falava, Mari. A atenção à criança e ao adolescente, ela pressupõe uma conexão, uma troca, confiança, empatia de um com o outro, etc. e tal. A gente não vai conseguir isso com todo mundo. Então, aqui não bateu. Com esse paciente não tem problema, não é pecado, não vai para o inferno, nada disso. Faz parte. Né? Assim como vai ter paciente que vai chegar para a gente e vai falar assim, não vou voltar. Quantas vezes já aconteceu isso com a gente, com profissionais que a gente procura? É um excelente, é o papa do assunto X. Aí você foi lá e falou assim, eu não quero mais. Muito obrigado. Né? É verdade.
Então, a gente tem que entender também que essas coisas funcionam assim, né? Não adianta forçar uma barra que Que não não vai adianta. funcionar. Fala pra gente como que você acha que é o perfil do profissional do futuro? Porque hoje a gente fala tanto de tecnologias, né? Mas eu acho que o humano também fala tão alto, tão gritante na nossa vida, mas eu queria saber sua opinião. Joia, Paula. Bom, eu acho que eu já deixei aqui, né, o que eu penso disso. E, e agora também, né, nós passamos esses 2 anos, já vamos para 2 anos e meio, mas tudo bem, parece que agora estamos resolvendo. Por esses dois, amém. É. Passamos por essa fase toda e deu para a gente entender isso, né? Que não é só o técnico, que a gente precisa de outras coisas, que o ser humano precisa de outras coisas, que nunca foi tão importante essa coisa do acolhimento, do contato, da confiança, disso tudo que a gente já falou aqui hoje, né? Então, eu acredito nesse profissional. Claro que a gente adere à tecnologia, a gente quer um avanço tecnológico, a gente quer tudo isso, precisamos e vamos incorporar na nossa prática à medida do possível e do que for necessário para cada um. Agora, isso sozinho não resolve. Né? E a gente tem muitos exemplos na vida, né? Entre as pessoas que a gente conhece, entre os nossos colegas de graduação, né? A gente sabe que nem sempre os mais exitosos profissionalmente foram os mais estudiosos que tiravam notas mais altas, nem sempre é assim. Né? Muitas vezes aquele que faltava aula, sentava no fundo, ficava o tempo inteiro no WhatsApp, ele se dá muito bem na vida profissional. Por quê? Né? Porque existem outras questões. E uma delas é isso, a forma como as pessoas lidam umas com as outras, a forma como as pessoas estabelecem os relacionamentos. Né? Um outro tema que a gente está estudando mais recentemente é sobre os traços de inteligência emocional. Nossa, você leu minha mente, professora. Eu ia falar isso agora, eu ia te fazer essa pergunta. Então faz que eu já falo tudo de uma vez. Também estou de pensamento aqui. Não, eu ia falar exatamente sobre isso. Você falou, aquele aluno que fica no WhatsApp, né? E eu lembrei que eu vi uma palestra semana passada, que um psicólogo estava comentando de um estudo que saiu recentemente, né? Que o nível de inteligência emocional, principalmente nas populações mais jovens, né, tem caído muito. Talvez por conta de passar muito tempo no celular e não relacionando, né, com outras pessoas, né? Talvez por conta da pandemia também que veio, né? Então, era isso que eu queria assim, tocar nesse assunto, saber sua opinião, porque me preocupa um pouco ouvir isso e pensar nos futuros profissionais, né? Isso. Principalmente na odontologia como um todo, mas principalmente na odontopediatria, né? Que você precisa comunicar com uma criança. Ter conexão, né? Isso. Então, gente, a gente tem que lembrar o seguinte. Lá para trás, nos anos 70, 80, tinha aquele teste de QI, né? Que vocês duas não conheceram, mas nós conhecemos. Era um teste cheio de perguntinhas, raciocínio lógico, tinha questões de matemática, etc. Quem tirava a nota mais alta era mais inteligente, quem tirava a nota mais baixa era menos inteligente. E aí, então, veio esse conceito da inteligência emocional, que foram, então, autores, teve um muito importante, o Goleman, que é o autor principal do livro, né, Inteligência Emocional, ele falou assim, opa, peraí, inteligência não é isso, não. Inteligência é quem melhor sabe equilibrar na vida o lado racional e o lado emocional, porque os dois lados são muito importantes para a vida. Né? Então, é
Isso. E com esses 2 anos de pouca convivência, juventude, adolescentes, imagino, né? Isso aí a gente vai ter que esperar dados e tudo mais, mas a gente imagina que muito desse lado emocional ficou afetado ou enviesado, ou, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Já há muitos indicadores falando de questões ligadas a isso, né? E é uma geração. São os nossos alunos de graduação daqui para frente. Né? Todos passaram por esses 2 anos. Assim como nós também. Porque isso tudo que a gente está falando, nós estamos falando para o paciente, para a mãe, para o aluno, mas a gente vive as mesmas coisas. Uhum. Né? A gente também, cada um de nós tem mais ou menos empatia, mais ou menos traços de inteligência emocional, mas tudo isso. Então, é uma rede, né, muito intrincada que a gente vive, né? É isso, Mari. Então, mas era muito interessante a palestra. Até agora eles estão levantando um outro traço, né? Não só inteligência mesmo, a inteligência emocional, tem um terceiro, agora eu esqueci, né? Mas eles estão falando de mais coisas e isso é muito interessante. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa área. Eu me interesso muito por isso, né? Por essas questões, assim. Depois vou procurar saber, aí a gente troca uma ideia. Não, tem muita coisa. Sim, eu acho que nós, enquanto educadores, a gente acredita no ser humano, né? No desenvolvimento, nessa dinâmica toda. Algumas coisas podem ser aprendidas, treinadas, outras são natas, né? Então, também a gente vê muitas questões, assim, de pessoas que às vezes treinam essa parte emocional de uma maneira que acaba ficando muito robotizada. E que às vezes até funciona por um tempo, mas não sei como. É questionar. Há o treinamento, sim. A gente, né, a gente pode treinar algumas coisas. Agora, existem traços que são muito fortes. Sim. Você até consegue sublimar, etc., mas uma hora eles afloram. A casa cai. Né? Agora, é muita coisa. Isso que a Mari falou assim também. Tem outros indicadores, tem outros traços de comportamento, tem outros traços de personalidade, tem coisas mais profundas, tem coisas mais superficialmente desenvolvidas nas nossas personalidades, né? E que, no fim das contas, tudo interage para que a gente tenha essa adesão das pessoas à nossa assistência, né? Com certeza. Sim. Mesmo porque, né, esses estudos que... agora eu não vou lembrar o nome de nenhum autor, né, porque não é a nossa área, então, mas eu achei interessante. Qualquer dia a gente pode até trazer alguém para falar sobre isso, né, Paula? Acho legal também. Eles mostram, assim, dados importantíssimos para a nossa área, se a gente for pensar, sobre crianças, né? É o que a gente sempre fala. Se você se reunir com odontopediatras, nesse atual momento, você vai ouvir os odontopediatras falando, porque essa geração isso, porque as crianças daquilo. Mas tudo isso é reflexo de certos comportamentos, né? Então, o que os pais fizeram, isso foi sendo passado. Então, esses estudos são muito importantes para a nossa área. Porque eles mostram, eles vão refletir o que vai ser a próxima geração que a gente vai pegar, que vai ser diferente também, né? Então, impacta. O comportamento daquela geração de crianças também impacta na maneira que a gente vai recebê-las, né, acolhê-las e como a gente vai se portar no consultório. Então, eu acho importantíssimo isso. Isso. E a gente só... Oi, Paulo. Pode falar. Não, só para finalizar, a gente só está aqui falando o que a gente fala, fazendo o que a gente fala, porque teve algumas gerações antes das nossas que caminharam para que a gente chegasse aqui. E daqui um pouco, as próximas gerações vão usufruir do que a gente plantou e vão seguir em frente e vão fazer melhor. Né? Então, é assim que as coisas evoluem. Ou vão regredir, depois volta, é cíclico. Os processos são assim.
No final das contas, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É. Aí também vamos fazer uma live para discutir essa frase. Nossa, dá uma live inteira mesmo. Vai ficar pra Vai, parte 2. parte 2. Mas eu adorei. Olha só o contexto do assunto, né? A gente começou falando da cárie e tudo que está intrínseco em relação ao fator comportamental, biológico, social, né? E assim, acho que foi uma live de conexões mesmo, porque você começava a falar, ah, a Mari tinha pensado, eu também. Nossa, eu simplesmente adorei. Muito obrigada, viu? A gente já te admirava, agora eu te admiro mais ainda. Gente, eu que agradeço, muito obrigado, gostei demais. E foi bom que a gente bateu papo aqui na telinha, Sim. né? Mas vamos para o presencial. Agora a gente vai começar a aparecer aí nos eventos. Sim, depois a gente quer te trazer aqui em Uberaba. Mas a gente encontra em São Paulo agora em setembro. Vou te ver de perto. Na Turma do Bem. Isso, na vamos. Turma do Bem, isso mesmo. Estarei lá. Queria te pedir se pode deixar no YouTube a live gravada, que a gente geralmente sobe lá para o pessoal reassistir, ou quem não pôde assistir lá. Então tá bom, combinado. Fica à vontade. Depois a gente te manda o link e compartilha aqui no Instagram. Joia. Então é isso. Agradecer muito. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada a todo mundo que passou por aqui. Sim, queria agradecer também todo mundo que passou, que assistiu, que dedicou um pouquinho do tempo para escutar a gente falar, né, sobre o tema. Então, espero que um pouquinho, uma sementinha que a gente plantou aí, acho que já é legal, já é válido, né? Às vezes é uma coisa que alguém pode nunca ter escutado ou nunca ter visto desse ponto de vista, dessa forma. Então, eu acho que esse é o objetivo. Muito obrigada a todos e obrigada novamente, professor. Foi um prazer. Eu que agradeço. Breve. Isso, vamos encontrar sim. Beijo, gente. Um beijo, valeu. Um abraço, muito obrigada. Tchau. Imagina, tchau. Tchau, Paulinha. Um beijo. Tchau, professor.